Olá pessoal, neste vídeo vamos ver aqui a manutenção de uma placa, é uma placa de uma fonte de um monitor da Samsung. Eu sou meio apegado às minhas tralhas aqui em casa, então sempre que pifa alguma coisa eu tento fazer algum reparo aí, e algum conserto. E às vezes é um reparo simples, assim, com uma inspeção visual a gente consegue detectar um problema, né? Repare os capacitores aqui, ó, o normal ele está retinho em cima, e tem dois ali que estão bem estufados, né? Até vazou um pouco em cima dele ali. Então isso aqui já é um indício que a fonte está com problema nesses capacitores. Pode ser que tenha mais problema, ou pode ser que só trocando os capacitores volte a funcionar o monitor. O monitor, no caso, não está nem ligando. Aqui eu já tenho na, nos meus gaveteiros de eletrônica, eu tenho dois capacitores de 1000 micro. Eles estão aqui um pouco oxidados, os terminais, então eu costumo sempre passar ali dar uma raspada ali nos terminais para depois a solda prender mais fácil, né? Essa placa aqui tem uma proteção de plástico que eu estou retirando ela aqui para poder retirar os dois capacitores com defeito e colocar os novos. É uma manutenção bem simples, é um dos mais comuns defeitos que a gente tem encontrado hoje em dia aí. Eu já trabalhei em assistência técnica, hoje eu não trabalho mais, né? Só faço alguns pequenos reparos aí para mim mesmo ou para conhecidos. Antes de eu tirar um componente, eu gosto de colocar mais solda, uma solda nova aqui que já funde com a antiga ali, para ficar mais fácil de trabalhar no componente. Repare que aqui tem trilhas bem grossas, então é importante deixar um pouco mais de tempo o ferro de solda ali na trilha para ele esquentar bem a ilha do componente, né? Ou usar um ferro de solda com uma potência maior. Esse aqui é um ferro de solda de 30 watts e tá indo bem aqui para o serviço, né? Mas se fosse uma trilha mais grossa, teria que usar até um ferro de solda de 60 watts. Eu estou usando o sugador para retirar aqui, mas repare que essa montagem dessa placa ela entortou os pinos ali na parte de baixo da placa, então não sai completamente a solda aqui. Então eu vou retirar puxando o componente pelo outro lado ali, que é uma maneira também de retirar um componente. Você pode inclusive botar solda nos dois terminais, esquentar ali e puxar o componente pelo outro lado. Repare aqui como ficou a solda, ficou grudado ainda ali os terminais, né? Então eu vou com uma mão puxar aqui do lado o capacitor e com a outra mão eu vou esquentar ali a trilha ali. Ficou meio fora de foco aqui. As manutenções que eu tenho feito são manutenções mais simples assim, porque normalmente é difícil de encontrar o esquemático das placas, né? E às vezes você consegue o esquemático, consegue localizar um circuito integrado, por exemplo, com problema, e você não consegue encontrar para comprar o circuito integrado, aí tem que comprar da China. Aqui está o capacitor então. E às vezes demora para vir da China e quando veja se passou um mês aí você com a placa parada ali esperando o componente para fazer a manutenção e depois ainda pode ser que outro componente ainda esteja com defeito. Então começa de novo a mesma função. Então não tenho perdido muito tempo em manutenções quando não é alguma coisa simples assim. Eu ou vendo o resto do equipamento como sucata, eu tento comprar uma placa aí para substituir a que está com defeito. Estou soldando aqui o novo capacitor agora. A gente esquenta ali a trilha, né, e o terminal do componente ao mesmo tempo e coloca a solda nele ali. Aqui está ele soldado então. Botei até um pouco. Podia ter colocado um pouco menos de solda até. Aí com um alicate de corte eu corto aqui o excesso dos terminais. Tem gente que prefere cortar antes o terminal e depois soldar, né? Fica até mais bonito aí o acabamento. Agora eu vou colocar o outro capacitor, o mesmo procedimento aí, né? Eu vou primeiro tirar essa oxidação que tem nos terminais, deixar bem brilhosa ali o terminal do componente para a solda pegar melhor.
E eu vou inserir ele ali, tem que cuidar da polaridade do capacitor eletrolítico, né? Ele tem a polaridade. E na placa ali tem a serigrafia que indica, tem o desenho, né? Que indica qual é o positivo e negativo do capacitor. Então você tem que cuidar ali. Se você tiver uma placa que não tenha serigrafia, antes de retirar o componente, você tem que gravar aí qual que é o lado positivo e negativo do capacitor. Se inverter o capacitor, ele pode até estourar aí. Então confere bem a polaridade dele, insere o componente e faz a solda dele. Esse aqui é um monitor bem antigo já, que não tem muita qualidade de imagem, também não tem as interfaces mais antigas só, né? VGA e HDMI, não tem interfaces mais novas. Mas mesmo assim eu procuro sempre que é um reparo mais simples, eu procuro fazer o conserto dele. E capacitor é um dos defeitos mais comuns. Outro defeito que você pode procurar sempre numa placa é um mau contato, uma solda fria, né? Um mau contato em algum cabo ou em algum terminal. Também é um reparo fácil de fazer, que vale a pena muitas vezes. Aqui é a esponjinha onde eu limpo a ponta do ferro de solda. Eu mantenho sempre bem limpa a ponta do ferro de solda com essa esponjinha ali que é umedecida. Aqui estão os dois capacitores novos então. Vou cortar o excesso também do terminal. E vou fazer uma limpeza aqui agora, que fica esse resto de fluxo de solda aqui. Vou usar um cotonete com álcool isopropílico. E vou fazer uma limpeza aqui só para ficar melhorzinho, ficar mais bonito o nosso serviço, né? Não é porque ninguém vai estar vendo que a gente vai deixar de qualquer jeito. A gente procura dar um capricho aí. Certo? Então a gente limpa todo aquele excesso que ficou ali. E agora estou colocando proteção de novo. Repare, pessoal, que esse tipo de manutenção dá um certo trabalho aí. Você tem que desmontar tudo, tem que trocar o componente, depois montar de novo. Então é um serviço que vai na fé e você tem que ir trabalhando e acreditando que vai dar certo. Porque eu posso fazer todo o processo de remontar a placa aqui, de religar ela, e ainda ter mais problema. Eu tenho que retirar de novo, pesquisar outro defeito, fazer o reparo e voltar de novo a placa. Então esse é o reparo aí, por isso que os técnicos aí têm que valorizar o seu trabalho, né? Agora eu já remontei todo ele, até deveria ter ligado antes aqui para ver se já estava funcionando. Mas no final deu certo. Monitor remontado e tá aí com a imagem aparecendo normal, né? Certo, pessoal? Esse vídeo era isso então. Só para mostrar um reparo bem simples aí. Em seguida eu faço alguns reparos, mas não tem muito tempo para estar filmando. E esse aqui eu resolvi filmar. Certo, pessoal? Vamos ficando por aqui então. Um abraço e até a próxima.